Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre não imitem a conduta e os costumes do mundo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? Que vocês assistam o vídeo, tá certo? Vou pedir àqueles que quiserem opcional deixar um comentário nos comentários, seja agora decorrer do vídeo no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim. O que vocês fizerem vai servir, como no caso da sugestão, da crítica e do elogio, vai servir como uma melhoria para o nosso canal, melhorar as mensagens, ver o que nós podemos evoluir, para deixar a mensagem cada vez melhor, para que mais seja aceita pelas pessoas, né? Já o pedido de oração, a gente faz uma oração, como é que fala? Coletiva, né? A gente ora junto aqui e mais pessoas vão ficar sabendo desses pedidos e vão orar juntos, né? Sem contar que eu vou colocar aqui o nome das pessoas que estão pedindo oração, aqui na minha meditação, tá certo? E no caso do testemunho e do agradecimento a Deus por uma bênção obtida, vai servir como um trabalho missionário paralelo à mensagem que Deus vem gravando através de mim aqui nesse canal, né? Porque as pessoas vão ver aí e vão sentir mais vontade de servir o Senhor. Então é importante. Então quem quiser deixar, fique à vontade, será muito bem aceito. E eu pedi que aqueles que estão me ouvindo agora, que não estão inscritos no meu canal, que se inscrevam agora. Desde já Deus agradece, aqui esse é o canal do Senhor. Eu sou apenas instrumento que ele usa para manter esse canal funcionando. Tá certo? Desde já Deus agradece. Mas juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, em primeiro lugar, muito obrigado por mais esse momento de oração, por mais esse momento de meditação, por mais essa oportunidade de aprender sobre a sua palavra, sobre as suas vontades, de cada vez mais podermos evoluir na tua palavra, nos teus ensinamentos. Peço, Senhor, pela minha aluna Giovana mais uma vez, que não se encontra, que não sei ainda como é que ela está agora, mas como já sabemos, ela tentou suicídio pela segunda vez, e que nós possamos juntos, Senhor, que o Senhor vá aos seus anjos, o seu Espírito Santo, Senhor próprio, que possa ajudá-la a superar esse momento, Senhor, que possa ajudá-la a ter um conforto, a ter uma amparo neste momento difícil, a família também, que possa ajudá-la, guiá-la e que ela possa conhecer a Deus, conhecer a verdade divina e que ela sinta Deus na vida dela, Senhor. E que traga a mudança e transformação que é o foco da meditação de hoje, inclusive, Pai. Peço, Senhor, também para as pessoas que deixaram pedido de oração no meu grupo lá no WhatsApp, no grupo Orações. Né? Peço para essas pessoas que foram pedir orações por elas, Pai. Que isso possa também acontecer. Uma, se não me engano, é Miriam Piatti. Outra, não vou lembrar o nome agora. Mas que possa ser feito por eles o que for necessário, a ajuda que eles precisarem, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço, Senhor, que nesse momento que o Espírito Santo me use e que Deus comece a falar essa meditação. Que o Senhor, venha ensinar o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Que o Senhor fale nessa meditação, Senhor. Que eu seja apenas o instrumento que o Senhor vai usar para falar, Pai. Que eu seja aqui sendo usado para que o Senhor transmita a sua vontade, Pai. As mensagens são suas, é o Senhor quem as grava, Senhor. Eu sou apenas o instrumento, Pai. Assim como foi na Bíblia, que o Senhor escreveu a Bíblia e usou apenas alguns humanos para transcrever as suas palavras, Senhor, me use também para falar as suas palavras, da mesma maneira, Senhor. Me inspire, Senhor. Peço que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E peço, Senhor, também que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que iremos aprender aqui neste momento, Pai. Que assim seja, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou começar lendo para vocês Romanos 12, 2, tá? Eu vou ler para vocês. Na versão ONBV, tá? Para quem não sabe, essa versão é a Bíblia Open Nova Bíblia Viva.
tá? E no versículo 2, nessa versão, diz assim, ó: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão da experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu peguei essa versão, queridos irmãos, porque eu achei que ela estava um pouco mais clara o que Deus está querendo dizer nesse versículo. Mas eu vou ler agora na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo está falando a mesma coisa, né? Só que aqui fala a renovação da mente. Então, da mente significa o quê? A mesma coisa que está dizendo lá. O que a gente faz, o que a gente pensa, né? Tudo tem que ser renovado perante Deus. Então é a mesma coisa. E agora eu vou ler de novo na nova tradução da linguagem de hoje, ó, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por um meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Queridos irmãos, nós tivemos aqui 3 versões diferentes do mesmo texto. Quem escreveu esse texto foi Paulo, né? Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós não devemos seguir o que? O padrão do mundo, que nós não devemos seguir as coisas que o mundo faz. Então, por exemplo, eu não tenho que estar seguindo as tendências, as modas do mundo, porque é moda, porque não, né? Ao fazer isso, muitas vezes, eu estou seguindo algo que não é legal. Que nem, por exemplo, uma das grandes modas de hoje em dia é a tatuagem, né? Quando a gente vê na Bíblia, quem usava tatuagem, muito falava, naquela época já antiga, eram os filisteus, que eram um povo idólatra, né? Era um povo ímpio, um povo que adorava deuses pagãos, né? Como se falava. Era um povo que adorava deuses falsos, né? Então eles usavam coisas desenhadas pelo corpo. Só que, irmãos, hoje em dia, infelizmente, você vê que o mundo, ele não aceita, muitas pessoas não aceitam esse negócio de tatuagem, piercing. Só que em muitos lugares que você vai procurar emprego, se você tiver tatuagem, tiver coisa, eles te rejeitam, né? Por quê? Porque a tatuagem, ela é muito ligada, tatuagem, piercing, essas coisas, a mundo de rock, a mundo de droga. E o rock muitas vezes é ligado a mundo de drogas, né? Eu sei que nem todo mundo que tem tatuagem usa droga, claro que não. Tem muitas pessoas que têm tatuagem que são pessoas de bem, né? Mas nós não devemos fazer isso. Primeiro, lembre-se que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Já falei isso várias vezes aqui, né? Já dei para vocês aonde está escrito isso na Bíblia, não vou lembrar agora. Mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, ele não pertence a nós para que nós façamos o que queremos com ele. Não, ele pertence a Deus. Ele está emprestado para a gente. Então, nós devemos cuidar dele. É a mesma coisa, eu podia ir lá no templo que Salomão fez e começar a pichar as paredes do templo, eu poderia pichar lá? Não. Deus ia aprovar isso? Claro que não. Isso ia ser um desrespeito a Deus. Então, se hoje em dia o templo é o nosso corpo e eu pichar o meu corpo fazendo tatuagem, eu estou desrespeitando ou não a Deus? É uma coisa simples e lógica, basta a gente pensar um pouco. O nosso corpo é o templo, ele tem que estar purificado, ele tem que estar ao natural, nós não devemos copiar a tendência, ou seja, pessoas que querem servir o Senhor não devem fazer tatuagens por piercing, por exemplo. Pessoas que querem servir o Senhor devem se mostrar pessoas diferentes das outras, ou seja, eu não vou vestir, uma mulher, por exemplo, não vai vestir, eu, por exemplo, como homem, vamos falar do homem primeiro, eu, por exemplo, não vou vestir uma vestimenta que vai ficar errada para mim perante as pessoas. Por exemplo, vou sair na rua com uma roupa sem cueca e com uma roupa que é transparente, uma roupa
que é muito folgada, né? E que vai ficar uma coisa escandalosa. Não posso fazer isso. Eu não seria uma pessoa de Deus. Entendeu? Eu preciso ter uma cueca embaixo. Dentro da minha casa eu posso até não usar se eu não quiser. Mas se eu vou sair pra rua, se eu vou pra algum lugar, eu tenho que estar com uma cueca, com uma roupa normal. Que nem, por exemplo, eu agora tô com uma roupa aqui que tá rasgada aqui na camiseta, que eu tô de pijama. Né? Que é cedo, de manhã cedo, tá rasgada. Tá rasgada, eu vou dar uma costurada, eu vou pegar outra camiseta pra dormir. Eu não sei. Mas eu tô aqui, tô com uma calça, que também é de pijama. Mas tudo solta. Eu vou trabalhar com uma roupa que eu me sinto bem, né? Que é com uma calça ou de tactel ou de algodão, né? Que ela seja, como é que fala, solta, né? Seja mais larguinho, não gosto de roupa justa, né? Nada muito justo, gosto de coisa mais larga. E essa é a roupa que eu vesti, uma camisa polo ou aquela camisa que tem três botões ou zíper, né, na frente, né? Para que eu possa abrir, mas não caia no meu pescoço, que eu não gosto. Então, é assim que eu me visto, entendeu? Eu não eu vou lá, que nem, por exemplo, lá na escola tá sendo cogitado ter a festa dia 12 de dezembro, né? A festa de, como é que fala? É a confraternização de fim de ano, né? O último dia de trabalho. Muito bem. E aí tá falando que vai, e a vice fala, eu vou tomar umas 3 ou 4 latas de cerveja, ou não sei o que, beber, que não sei o que. E eu vou beber? Não, eu não vou beber. Eu não preciso, é porque se eu for dessa confraternização, eu vou beber. Se eles fazem feijoada, por exemplo, eu até tenho que perguntar, você perguntou hoje para o coordenador, eu esqueço de perguntar, se já escolheram as comidas, que se for comida de feijoada, coisas de porco, eu não vou. Porque eu não vou comer e eu não vou lá só para ficar vendo as pessoas comendo, não é? Então, senão eu não posso participar, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então eu posso ir lá frequentar com ele, mas eu tenho que ser diferente deles, eu não posso ser igual. Eu não posso chegar ali e falar, não. E pra mim, eu acho um absurdo o negócio de ter uma coisa de confraternização. A pessoa tá lá bebendo, enchendo a cara. Eu acho que, como eu já falei aqui em outra meditação, as pessoas têm que estar bem, né? Na confraternização tem que estar sóbrio, conversando, né, interagindo, se divertindo. Agora, beber tira a pessoa, a pessoa, a sobriedade da pessoa, né? Posso dizer assim. A pessoa fica fora de si, a pessoa começa a perder a pessoa já não está mais no estado natural, né? Perde a consciência, fica meio inconsciente com a bebida. E aí acaba perdendo a graça, depois a pessoa muita coisa não lembra, depois fica de ressaca, assim, o que a pessoa ganha com isso? Né? Eu não entendo. Então, é claro que se eu for lá na confraternização, eu não vou beber, eu não vou compactuar as coisas erradas. Se tiver gente dançando, eu não vou dançar desse jeito. Né? Com certeza vai ter as músicas mundanas. Eu posso até curtir uma música, não tem problema, porque tem música no mundo que eu curto. Tem um pendrive com 500 músicas. Hoje em dia eu não ouço tanto mais, né? Meu negócio agora é músicas religiosas, as coisas, não mais todo mundo. Mas, tá aí tudo bem. Eu só não ia curtir de jeito nenhum funk, essas coisas parafatórias. Aí não, pra mim não, eu não sinto graça, já não sentia antes, não é de agora. Mas, tá lá, vamos tocar, vai, tudo certo, né? Faz parte, né? Então, queridos irmãos, eu vou estar lá, mas eu não preciso mudar, eu não preciso seguir os padrões do mundo, entendeu? Eu tenho que ser eu, né? Falar, então as moças, por exemplo, não é porque é moda, tá? Você vai sair na rua de bustier, de shortinho curtinho, não, é justo, não, a pessoa que é de Deus tem que ser diferente, é isso que está sendo falado ali, que nós devemos ser pessoas viver para Deus, que a gente deixa que Deus transforme nossa mente, né? Se a gente lê um capítulo antes, um versículo antes desse que eu li, né, no caso 12:1, esse capítulo 12, para começar, ele tem o título A Nova Vida, né? Algumas vezes aparece o título Nova Vida, a Nova Vida.
E no capítulo 1 diz assim, ó, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que quer dizer isso aqui? Ele quer que a gente se mate em sacrifício, é isso? Não, claro que não. Embora muitas pessoas vão pegar esse versículo e vão falar isso, né? O que ele quer dizer com isso é que nós deixamos de viver a nossa vida do nosso jeito e que nós passamos a deixar que Deus viva em nós, Jesus viva em mim, né? Paulo tem um momento que ele fala, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, Jesus vive em mim. Inclusive na minha igreja tem uma música que chama Eu Não Sou Mais Eu, né? A refrão é eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Aí quando eu mudei, quando eu vi a Jesus, meu Deus, o milagre aconteceu. Jesus é o Rei, Cristo vive em mim. É mais ou menos assim a letra, né? Então, é exatamente isso que está sendo falado ali, para que nós deixamos as nossas vontades de lado, nós deixamos a nossa vida e viver a vida que Jesus quer para nós, entendeu? E na sequência vem esse capítulo que eu li depois, falando sobre não viver ou não se moldar aos parâmetros mundanos. Então, não é porque as pessoas fazem que eu tenho que fazer. Ah, não é porque a menina, foi para a menina é de Deus, vive para Deus, família religiosa e tudo mais. Aí ela vai para a escola e aí ela vê as amigas lá, a menina vai para a escola com uma roupinha justa, um batom carregado, uma maquiagem carregada, e ela fala, eu também quero. Não, ela não é todo mundo. É como falou aqui outro dia, minha prima de segundo grau está no sexto ano aqui na escola aqui perto. E aí, depois que ela foi para aquela escola, que ela entrou no sexto ano esse ano, ela começou a falar palavrão. Porque os alunos na escola falam palavrão. E aí, minha mãe deu uma resposta para ela que eu achei muito sábia. Ela que minha mãe falou para ela, fulana, você falando palavrão? Ela pegou e falou, tia, não se preocupa não, na escola todo mundo fala assim. A menina falou, mas você não é todo mundo. E é exatamente essa a palavra que nós temos que entender. Nós não somos todo mundo. Se nós somos discípulos do Senhor, se nós somos cristãos, nós não somos todo mundo. Nós somos nós, cada um nós. É que na escola já teve aluno batendo boca comigo falando, você não tem só fulano de aluno. Ou o outro falando, em outra escola, você não explica a matéria. Tem gente que fala, mas eu explico, claro, essa não é a verdade. Né? Se eu deixo de explicar alguma coisa é porque eles não permitem. E outros falam, mas como é que ela falou? Sim, tinha alunos apontando na sala e ela estava fazendo coisa errada. Eu falei, guarda o baralho, senão eu vou ter que tomar para a direção. Falou, mas lá no fundo também não está falando nada. Eu peguei e respondi para ela, mas o erro deles não significa o seu, né? Não justifica o seu. Então, eles são eles, você é você, né? Então é exatamente isso. Não é porque os outros estão fazendo coisa errada que você também tem que fazer. Se nós somos alunos e estamos em sala de aula, e eu estou lá, eu sou um cristão, estou na sala de aula, os colegas estão bagunçando, estão correndo, estão lá. Eu vou pegar e vou começar a bagunçar com eles? Não, eu vou estar sentado na minha cadeira, fazendo a minha lição. Um cristão é assim que deve agir, uma criança cristã. Né? Começa que a sala toda está sendo moderna. Ele tem que estar sentado lá fazendo a lição dele, porque ele é o exemplo. Entendeu? Nós somos exemplo, entendeu? Então eu não tenho que me misturar com o mundo. Exatamente esse é o ensinamento dessa meditação. Né? E tem um momento que o mesmo Paulo, acho que se não me engano em Romanos também, ele fala que nós vivemos pela graça. Né? Que a lei já não. Nós somos libertos da punição da lei. Mas ele também fala o seguinte, que não é porque a lei, que nós somos libertos da punição da lei, que nós temos que viver em pecado. Né? Não, nós não podemos viver em pecado, até porque a graça de Jesus não vai atingir ninguém que estiver em pecado. E como é que eu sei que eu estou em pecado? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Está escrito na Bíblia. Não vou lembrar onde está escrito, isso é em Filipenses,
Pecado é transgressão da lei. E qual é a lei? A lei é os mandamentos do Senhor, as leis que foram dadas lá em Levíticos. Ah, mas Jesus deu novas leis ali, ele falou, amar a Deus acima de tudo e próximo como a nós mesmos. Claro, essa é a lei que nós vamos seguir lá na vida eterna. Só que hoje em dia, essa lei, ela ainda não é o suficiente para nós não estarmos em pecado. Por quê? Porque o mal ainda reside dentro da gente. E ela nada mais é que um resumo, uma reescrita dos 10 mandamentos em 2. Então, se tivesse resumido os 10 em 2. O que é amar a Deus acima de tudo? É adorar somente a Ele, prestar culto somente a Ele. E não a imagens, não a objetos. Não eu falar, eu adoro aquele jogador. Ah, eu adoro aquele time de futebol. Ah, eu adoro a seleção brasileira. Ah, eu adoro aquele cantor. Ah, eu adoro aquele ator. Não. Você falando isso, você está adorando outras coisas, idolatrando. São essas coisas ídolos. E o ídolo nosso é somente Deus. Nós só temos que idolatrar, adorar a Deus. Como assim? Como eu já falei em outras meditações aqui, as pessoas muitas vezes elas usam a palavra adorar como sinônimo de gostar muito de uma coisa, né? Gostar muito. Só que elas estão equivocadas no ensinamento da palavra adorar. Adorar não significa gostar muito de uma coisa e não deve ser usado dessa maneira, pois adorar significa cultuar, significa ornar, significa adornar, significa muito mais, é um cultuar, uma adoração a Deus. O único que é digno de adoração é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Portanto, se você gosta muito, eu gosto demais, mas a palavra adorar, não. Eu gosto muito do jogador Alex, que jogou no Palmeiras, na década de 90, foi campeão da Libertadores e mundial com o Palmeiras. Ah, eu gosto muito do goleiro Marcos, que jogou no Palmeiras. Entendeu? Eu sou muito fã do técnico Abel Ferreira hoje em dia. Mas eu adoro mesmo, né? Agora, nunca escondo. Sou torcedor do Palmeiras, eu amo torcer pelo Palmeiras. Não sou mais fanático como era. Pelo contrário, eu torço, mas nem jogo muitas vezes eu assisto mais. Entendeu? Ganhar pra mim, ótimo, fico feliz, comemoro que ganhou. Perdeu, pra mim também não é. Eu não vou chorar, não vou ficar estressado, nervoso porque o time perdeu. Aliás, eu só vi o resultado depois, não quero nem assistir o jogo. Assim, não sou muito chegado mais a ficar vendo o jogo, não. Só quando dá vontade, às vezes eu assisto um pouquinho o jogo. Mas, geralmente, eu não sou muito chegado mais a ficar vendo o jogo. Foi a época que eu fui fanático. Né? Foi a época. Então, eu posso ser isso. Agora eu não posso falar. Eu gosto muito do cantor Leonardo. Mas eu não adoro Leonardo. Você tá entendendo? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então a palavra adorar é somente em relação a Deus, a Trindade. Mais nada. Você entende? Então, isso faz o ídolo. Então, somente Ele é digno de adoração. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, não terá imagens para adorar. Quando fala não terá imagens, não significa fotografias, fotos, esculturas apenas. Né? Estátuas. Mas qualquer coisa que tenha uma imagem que você queira adorar. Então, por exemplo, você pode estar fazendo uma imagem de Jesus Cristo lá. Então, você faz uma foto de Jesus e começa a falar aquela foto, começa a oração aquela foto. Você está adorando aquela imagem de Jesus. Mas você nem sabe se aquela realmente é a face de Jesus, porque ninguém sabe. Naquela época não existia foto. Então, cada um fala de Jesus de uma maneira. Né? Então, nós vamos saber realmente como é a face dele na vida eterna. Então, eu não tenho que ter imagens dele na minha casa. Então, eu posso ter, por exemplo, um presépio? Posso. Eu tenho um presépio aqui. Eu tenho. Mas eu fico lá adorando o presépio? Não. Ele está ali representando apenas a essência do Natal para mim, que é o nascimento do meu Salvador. Por isso aquele presépio está ali. Entendeu? É a essência do meu Salvador. Agora, eu não estou adorando ali. Para mim não é Jesus que está ali. Ali é uma representação do nascimento de Jesus. Por exemplo, a representação do nascimento de Jesus para me lembrar
por que que estou comemorando o Natal. Eu tenho a minha árvore de Natal, eu tenho os enfeites aqui que eu já botei aqui fora, muito bem. Tá tudo ali arrumadinho. Mas a essência principal do Natal para mim é Jesus. Não é o Papai Noel, não é presente, não é a ceia, não, é Jesus. Não é os pisca, não é os enfeites, a janela, não, é Jesus. Então ele está ali para me lembrar. Lembrar minha família de que a essência do Natal é Jesus. Que é ele que está sendo comemorado ali, a vinda dele ao mundo, ele nascimento, porque ele não nasceu dia 25 de dezembro. Provavelmente ele nasceu em setembro, outubro, foi naquela época ali. Mas nós estamos comemorando dia 25 de dezembro a vinda do Salvador, né? E aí ali na manjedoura, no presépio, está representando esta vinda do Salvador, né? E o que significa isso? Né? Significa que se não fosse aquele momento ali que está sendo representado naquele presépio, o mundo não tinha mais sentido nenhum. Porque ninguém teria salvação, todo mundo ia para a morte eterna. Então, eu preciso entender aquilo ali, eu preciso saber ler aquele presépio. E ali, então, eu vou saber que Jesus é a causa do meu futuro, da minha esperança de uma vida eterna. Então, aquele momento ali do nascimento dele representa a salvação. Né? Foi aquele nascimento, aquela vinda dele ao mundo que propôs depois a morte dele na cruz, né? E a morte dele em cruz foi o pagamento pelos meus pecados e eu posso estar salvo. Mas eu tenho que entender que não adianta eu continuar pecando, porque aí eu vou estar no mundo de pecado e a graça dele não vai me atingir. Nada vai te adiantar sacrifício, nada adianta eu saber disso, porque se eu estiver em pecado, nada vai adiantar. Aí nós temos o terceiro mandamento. Não usar o nome do Senhor em vão. Então, queridos irmãos, nós temos o quê? Nós temos que entender isso. Não usar o nome de Deus em vão significa que eu não devo jurar para falar, eu juro por Jesus vivo, eu não tenho que estar usando o nome dele. Ah, não, eu juro por Jesus que eu não fiz isso. Ah, não, Jesus testemunha que eu não fiz isso. Eu não tenho que estar usando o nome dele, nem de Deus, ninguém. Eu não tenho. Eu não devo nem ficar falando isso. Não tenho que usar. Não, eu só tenho que confiar em mim pelo que eu sou. E confiar em mim pela minha palavra. Eu não tenho que estar jurando para o nome de Jesus. Eu já muito fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais. Né? Eu evito 99,999. Já aconteceu alguma coisa de tanto desespero que a pessoa acredita em mim eu ter falado. Mas eu falei com convicção de que eu não fiz. Entendeu? Não em vão. Mas eu não devo usar. Porque Deus não tem que ser usado para essas besteiras. Nós temos que ter a outra palavra. Se ele não quer acreditar, dane-se, problema dele. O importante é que eu sei da verdade, é que o meu Senhor sabe da verdade, que eu não fiz tal coisa, que eu inocente, que eu estou com a razão. Então, não tem por que estar usando o nome de Deus. Se você não quer acreditar, dane-se ela, problema dela. Né? Tá certo? Então, e por fim, o quarto mandamento, que é guardar o dia de sábado. Né? O sábado, ele representa muita coisa, que eu já falei aqui várias vezes, não vou me estender muito, né? Mas ele representa o quê? Ele representa a criação, já que foi lá que Deus adorou, Deus abençoou e santificou o dia de sábado, e desde lá ele é guardado para lembrar da criação. Depois, ele foi recolocado e colocado nos 10 mandamentos, representando a libertação do povo de Israel. E isso nos traz o que hoje em dia? A libertação do povo através de Jesus na cruz. Né? Jesus morreu na sexta-feira. Ele guardou o sábado na sepultura e só ressurgiu no domingo. Né? Então, Jesus, nós lembramos também da libertação de Jesus por nós. E nos traz a esperança, no sábado, da libertação no futuro. Né? Entendeu? Por quê? Ele libertou o povo de Israel no passado. Jesus veio e na sua morte de cruz e ressurreição,
Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, ele nos redimiu dos nossos pecados. Então, é remissão, podemos dizer. E nós agora, através do sacrifício de Jesus, nós não precisamos pagar pelos nossos pecados. Se nós aceitarmos esse sacrifício e se nós deixarmos de pecar, se nós resolvemos seguir as orientações do Senhor. Entendeu? Se nós seguirmos as orientações do Senhor, nós não vamos, nós vamos ser salvos. Né? Então, o sábado vai representar isso. Mas o sábado também vai representar o quê? A validade dessa lei. Muitos não percebem, mas o sábado é o selo de Deus aí na lei, que santifica essa lei, que valida essa lei. Como assim? Eu já ensinei que o selo está escrito o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e o território ao qual ela exerce poder. E no mandamento do sábado está escrito: Senhor Deus, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. É o único mandamento que está escrito isso. E isso é um selo, né? Olha o selo. Deus. Qual é o cargo de Deus? Criador. Qual é o território que ele criou, que ele tem poder? O céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Ou seja, nós temos o selo do Senhor. Então o sábado também representa o selo de Deus ali. E é por isso que Satanás insiste em tirar o sábado da lei. Porque sem o selo, a lei fica sem validade. E Satanás sabe disso. Né? É por isso que ele foi lá mexer justamente nesse mandamento. Porque Satanás também sabe, como nós aprendemos no livro de Esther, e na Bíblia também fala que a lei de Deus é irrevogável, né? Que um documento selado, ele não pode ser alterado. Um documento selado, ele não pode ser revogado. Por isso que fala que a lei de Deus é irrevogável, né? Você vê isso no livro de Esther, quando Esther entrega Amã ao rei Assuero, ou Xerxes, né? Que ele queria matar os judeus, que ele fez o decreto. Xerxes, o Assuero, mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para enforcar o padrinho da Esther, né? Mardoqueu, Mordecai. E só que ele não pôde cancelar ela falou, implorou para que ele cancelasse o decreto, falou, não posso. O decreto selado é irrevogável, né? Mas ele entregou o anel a Mardoqueu, ou Mordecai, e com esse anel, Mordecai e Esther fizeram o quê? Eles foram lá e fizeram um outro decreto autorizando os judeus a se defenderem e a matar quem quiser matá-los, né? Isso fez com que os judeus se defendessem e pode ter morrido alguns, mas a maioria dos que morreram foram os que tentaram atacá-los, né? Até que o povo decidiu, os que não morreram, tentaram atacá-los, fugiram e desistiram da coisa porque perceberam que estava morrendo mais deles do que dos judeus, né? Porque Deus estava com os judeus. Então, a gente aprende aí que um decreto de Deus que um documento selado, ele é irrevogável. E os mandamentos de Deus estão selados, né? Estão selados. Entendeu? Então, queridos irmãos, o sábado representa tudo isso, né? E então, essas 4 coisas representam amar a Deus acima de tudo. Para amar acima de tudo, Deus acima de tudo, tem que estar fazendo isso, né? E também, amar a Deus acima de tudo significa pôr Ele em primeiro lugar na minha vida, fazer tudo o que tiver alcance para seguir a vontade dEle. Você entendeu? Agora, amar ao próximo a nós mesmos, simplesmente, resumindo, é não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Ou seja, os 6 últimos mandamentos, né? Eu gostaria de ser um pai que meu filho me desonrasse, que meu filho me desrespeitasse, fosse ofensivo comigo? Não, então por que eu vou fazer isso com meu pai? Eu gostaria que alguém
me matasse? Não, então por que eu vou matar o outro? Eu gostaria que alguém, que minha cônjuge, minha mulher, minha futura mulher me traísse? Não, então por que eu vou traí-la? Eu gostaria que alguém me roubasse? Então por que eu vou roubar alguém? Eu gostaria que alguém chegasse e falasse que eu fiz uma coisa que eu não fiz? Não, então por que eu vou fazer isso com outra pessoa? Eu gostaria que alguém viesse e ficasse cobiçando o que é meu? Não, então por que eu vou cobiçar o que é do outro? Basicamente, queridos irmãos, é os 10 mandamentos. Né? E além deles, nós temos orientações que estão também em Levíticos, né? Essas leis estão em Êxodo, né? Êxodo 20, e depois, se não me engano, em, não sei se é Deuteronômio 5, elas são reescritas. E no caso de Levíticos, nós temos as leis que também Deus orienta, que é nós não casarmos com irmãos, nem com padrastas, nem com primos, nem com a mulher do tio. Né? Também está nos orientando a homem não se entregar a outro homem como mulher, e nem a mulher tomar outra mulher como se fosse homem. Né? Está ordenando a não ter nenhum tipo de contato com mortos, que isso é abominável, assim como homem com homem, mulher com mulher também é abominável, está escrito. Né? E a gente entende que contato com os mortos é abominável porque não existe, né? Mortos, as pessoas estão na sepultura, como nós já aprendemos na Bíblia. Se elas estão na sepultura, no pó da terra, com quem que eu vou ter contato? Se eles não existem, só pode ser com demônios, por isso Deus não aprova o contato com mortos. Tá certo? Então essa é uma outra orientação. O não comer as carnes imundas é uma outra orientação, né? Mas isso aí é para fazer, no caso das carnes imundas, você fazer o menos pior. Porque o correto é você voltar para a alimentação que Deus escolheu para você. Que está lá no Éden, lá em Gênesis. Vai lá no Gênesis, você vê qual foi a alimentação que Deus deu a Adão e Eva. Essa é a correta. Essa é a correta. Entendeu? É essa a correta. Mas não comer carne imunda já é uma coisa muito importante. Né? Essa Deus não aprova de jeito nenhum, é abominável. Se torna impuro se você fizer isso. Né? As outras não. Mas as outras também vão te fazer algum mal. Mas não como as imundas. Né? Então, queridos irmãos, nós temos em Levíticos as leis. Essas são algumas delas. Né? Que devemos comer, como devemos nos vestir, como nos devemos agir. Você entendeu? Também está escrito para nós não nos embriagar. Falou que somos sacerdotes, os sacerdotes não poderiam beber bebida alcoólica. Isso é uma coisa para todos nós. Por quê? Porque a bebida alcoólica vai alterar a gente. Falam também de não comer comida com sangue. Né? Então, se você matou um animal para comer, você tem que jogar fora o sangue. Né? Também fala a respeito de você não roubar mais do outro do que o certo. Né? Essas são leis que Deus nos deixou para que nós pudéssemos fazer o que é certo perante os olhos dele. Né? As leis sacrificiais, essas a gente podemos já abolir, porque essas aí já ficaram no passado. Né? E as leis civis também, que eram leis dos israelitas, como por exemplo, matar quem tivesse cometido algum pecado lá, ser adultério, né, ser apedrejado, tal coisa, as coisas também no passado. Mas nós devemos seguir as orientações que Deus pôs ali. Né? Não beber bebida alcoólica, não beber nada que mexa com a mente da gente. Né? Então, estimulantes, nós temos que estar com a mente pura para receber o Espírito Santo. Então, se nós seguimos essas coisas, nós estamos de acordo com a lei. Se nós não estamos de acordo com a lei, nós estamos em pecado. É isso que Paulo quis dizer com... se foi Paulo, se foi Tiago, Judas, está escrito lá, o preço do pecado é a morte. Né? E a transgressão da lei é o pecado. Então, se a transgressão da lei é o pecado e o preço do pecado é a morte, quem transgride a lei tem como consequência a morte. Então, não é porque Jesus morreu na cruz que eu posso transgredir a lei que eu não vou para a morte. Isso não está sendo ensinado assim. Tá? A graça de Jesus vai me salvar, mas para que ela possa me salvar, eu tenho que deixar de transgredir a lei.
Mas eu só consigo deixar de transgredir a lei se o Espírito Santo estiver agindo na minha vida. E ele só pode agir na minha vida se eu estiver purificado. Ou seja, se eu não estiver comendo o que não devo, se eu não estiver fazendo nada que não devo, se eu estiver puro para que o Espírito Santo possa assumir a minha vida. Deixar que a vida de Jesus viva em mim. Eu acho que é uma coisa justa. Porque se Jesus deu o corpo dele, a carne dele, a vida dele, aí morreu naquela cruz, para que nós todos tivéssemos direito à vida eterna, eu acho que sacrificar nossas vontades pelas dele é o mínimo que nós devemos a ele. Né? Entendeu, queridos irmãos? Então, queridos irmãos, resumindo, nós temos que ser diferentes do mundo. Eu sou um servo de Deus, sou um cristão, sou um discípulo. Eu tenho que ser diferente do mundo, eu tenho que praticar o bem. Ontem mesmo eu estava vindo para casa e eu vi duas coisas. Ó. Uma, eu estava indo trabalhar e eu vi uma irmã da igreja, que eu já falei sobre ela aqui, que ela tem graves problemas de saúde, né? Que ela tem um problema no esôfago, uma doença rara no esôfago, que eu não lembro o nome. Que o esôfago dela fecha, então muitas vezes ela não pode comer gente, ela é bem magrinha, muitas vezes ela está mais debilitada, outras vezes ela está melhor. E eu vi ela andando na rua, eu estava indo trabalhar, eu parei o carro do lado dela, cumprimentei e falei se ela não queria uma carona até a casa dela, que eu ia passar em frente à rua dela para ir trabalhar. Ela aceitou a carona, entrou no carro, e eu levei ela, deixei ela na frente da rua dela, e eu segui meu caminho para frente para ir trabalhar. Isso é uma coisa que eu, como cristão, não poderia passar batida. Mas ontem, eu estava voltando do trabalho e na estrada tinha um carro parado, duas pessoas lá em pé, com a tampa do capô levantada e estava a piscaleta ligada. Eu senti desejo de parar para ajudá-los. Mas, por outro lado, eu fiquei com medo. Por quê? Ali é um lugar deserto. É um lugar... Eu estava sozinho no carro. Você entendeu? Não sei se eu poderia fazer muito. Se fosse problema de bateria, eu poderia tentar dar uma carga na bateria dela. Tem equipamento lá no carro da pessoa, tem uma mulher e um homem, né? Para que o carro funcionasse. Eles pudessem sair daquele lugar. Mas, por outro lado, eu também fiquei com receio de parar. Porque eu não sabia, às vezes pode ser uma armadilha. Tem tanto mal no mundo, né, que a pessoa faz isso, a pessoa para ajudar e sequestra a pessoa, rouba o carro. Já pensou? Se eu paro para ajudar, a pessoa sequestra meu carro, né? Rouba meu carro e me deixa lá na estrada. Se deixar eu pegar meu celular, ainda posso ligar para alguém para me buscar, senão eu vou fazer o que ali? Vou ter que procurar um ponto do ônibus, ficar no escuro, esperando o ônibus passar, pegar esse ônibus para ir até algum lugar. Né? Se tivesse o ônibus, ia até a cidadezinha aqui, espaçal que vinha até aqui, para chegar. E aí ali eu ia ter que procurar alguém, pedir telefone emprestado para ligar para casa para falar. O que aconteceu? Você entende? Então, no lugar deserto, eu fiquei com medo de parar. Eu não parei, mas a minha vontade era ter parado. Eu senti uma forte vontade de parar para ajudá-los. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu gostaria que alguém parasse. Só que por esse motivo, por medo, eu não parei. Agora, se fosse uma pessoa que eu conheço, eu pararia de sem pensar duas vezes. Você entendeu? Agora, por ser uma pessoa que eu não conheço, eu fiquei com medo. Eu não sei. Entendeu? Tinha duas pessoas. Quando vê essas pessoas são do mal, eu não sei. Tem muito mal nesse mundo, então a gente fica com receio. Mas nossa obrigação é ajudar quem precisa. Então isso nos torna diferente, isso me torna diferente. Eu ver uma pessoa precisando e sentir o desejo de ajudar. E se eu tivesse com outras pessoas no carro, eu pararia para ajudar. Agora eu sozinho, num lugar deserto, ali é totalmente deserto. Ia ser difícil, né? Eu fiquei com receio de parar. Você entendeu? Fiquei realmente com receio. Entendeu? Então é assim. Então, queridos irmãos, mas essa é a nossa obrigação como cristãos, pensar no próximo, ver uma situação e tentar ajudar, tentar ser prestativo. Não importa se as pessoas vão achar bom ou não. Eu sempre fui assim no meu trabalho, mesmo antes de me converter. Lá em São Paulo eu ia, olhava se não tinha ninguém na sala de aula, fechava as portas da sala de aula, ajudava no que podia. Depois aqui também, já convertido,
eu ajudava a arte, fazia as coisas, mesmo sendo visto com mal olhado, mesmo depois da agência escola tendo me criticado, eu não mudei a minha atitude. Eu quero ajudar, entendeu? O que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo, sem problema nenhum, né? Se chegar alguém lá na escola e falar pra mim, professor, se a pessoa lá furou um pneu, eu vou lá ajudar a pessoa, eu tenho como encher o pneu dela e falar, vai até a borrachinha, aqui tem, na rua aqui tem vários borrachinhos aqui, esse pedaço aqui, ó. Vê um que tiver aberto e vai lá e eles vão te socorrer, entendeu? Não, lá, se você quiser ir pra frente, no posto de gasolina também tem um ano que está aberto esse horário, entendeu? Se ela preferir trocar o pneu, eu tenho uma carro que poderia ajudar com um macaco eletrônico, você entendeu? Claro que eu vou ajudar. Ah, o carro da pessoa não quer pegar, a bateria é até arriado. Eu vou lá, uso o equipamento, dou carga na bateria da pessoa. Se for necessário, eu ponho meu carro lá de frente e a gente faz uma transferência de carga. Se o aparelhinho não for suficiente, enfim, é claro que eu vou ajudar. Só que agora eu tive já 2 vezes acompanhando o pneu do carro, não teve uma pessoa para me ajudar. Outro dia tava com a bateria riada. Uma pessoa passou, perguntou o que houve, valeu no carro? Eu falei, não, é que eu esqueci o farol ligado, a bateria riou. Mas eu tenho o aparelhinho aqui para falar, ah, que bom. Mas não fui lá para ver se tinha dado certo, para fazer companhia, para não para mim, não. Mas não é porque as pessoas não fazem que eu vou deixar de fazer. Né? A professora fechou a porta da escola no meu carro e danificou a porta do meu carro. Mas não é porque ela danificou a porta do meu carro que eu vou pegar e eu vou fazer igual, vou danificar a porta dos outros, o carro dos outros e não vou pagar o prejuízo. Não, se eu errei eu tenho que pagar. Infelizmente tem muitas pessoas ruins nesse mundo que vai causar dano para você e não vai, né? E não vai fazer nada, entendeu? Então, é assim. Simplesmente eu tenho que aprender, tenho muito a evoluir, né? E a ajudar as pessoas. Mas essa é a obrigação como cristão. Então, as nossas ações é que fazem a diferença. É exatamente isso que está no versículo ali no começo da meditação de hoje. Que as nossas ações fazem diferença. Né? A maneira como a gente pensa, como a gente age, tem que ser diferente das pessoas do mundo. Eu não posso ser igual a eles. Eu não posso ser um cristão e agir indiferentemente vendo uma pessoa em apuros. Eu não posso ser cristão e querer fazer o mal aos meus semelhantes. Eu não posso ser um cristão e ser arrogante, prepotente com as pessoas. Eu não posso estar liderando um movimento religioso, liderando uma igreja, por exemplo, ali, sendo um dos líderes da igreja ali, tendo cargos na igreja, e agir erradamente com as pessoas, me achar superior, me achar mais importante, né? Não, você não é melhor que nenhum dos outros membros da igreja por causa disso. Eu tenho que dar um exemplo, a igualdade, a democracia, igualdade a todos. Então, se eu vou cantar parabéns para um membro da igreja que está fazendo aniversário, eu vou ter que cantar parabéns para todos que fizeram aniversário, não para um só, né? Porque assim deve ser, entendeu? Assim deve ser. Muitas vezes as pessoas fazem errado, faz a diferença na igreja. Pessoas que saem da igreja e nunca mais voltam por conta de pessoas que fazem coisa errada na igreja. Pessoas que muitas vezes vão para o mundo, muitas vezes se desviam do Senhor por culpa de alguém que deu um mau exemplo dentro da igreja. Então, nós como cristãos, como servos do Senhor, temos que ser o exemplo, temos que ser a diferença, temos que mostrar bondade, generosidade, caridade. Não basta simplesmente estar com uma Bíblia na mão, com um terninho para a igreja falar, fez quando botar para cá, jogar a Bíblia num canto qualquer lá e deixar lá mofando até o próximo dia na igreja. E durante os dias faz tudo que é errado, fazer o mal às pessoas não adianta.
Deus não quer esses soldadinhos de chumbo, esses falsos cristãos que vão para a igreja com a Bíblia na mão ali, de terninho, mas na vida agem mal com as pessoas, agem terrivelmente, desejam mal ao outro, são vingativos, são arrogantes, são preconceituosos, são prepotentes, são rancorosos. Deus não quer essas pessoas, Ele abomina. Ele vai falar no dia lá na segunda ressurreição, ele vai falar: aparta-se de mim, seus hipócritas. Né? Assim como ele disse lá na parábola das 10 virgens, estavam lá esperando o noivo, que era Jesus, né? E estavam com as lamparinas, 5 tinham levado azeite extra para manter as lamparinas acesas, as outras 5 não. Começou a apagar as lamparinas, as que tinham azeite extra colocaram azeite para acender, as outras dá um pouquinho de azeite para manter a nossa, não dá, porque o nosso azeite é suficiente só para nós. Elas saíram para buscar azeite, quando elas voltaram, o Lula já tinha voltado e aquelas 5 já tinham entrado. Elas começaram a bater na porta e falar: para nós, estamos aqui fora. E aí Jesus responde o quê? Eu não os conheço. Então, não adianta você estar pronto ali para Jesus, não adianta você estar aí na igreja, você estar com a Bíblia na mão, de terno, ou de roupa vestido, ou igreja lá que põe véu. Se você não segue as orientações de Deus, se você não dá o bom exemplo ao próximo, se você não ajuda os seus irmãos em fé, não se preocupa com eles, a eles virem para o caminho do Senhor, se você não faz o que é correto, nada disso vai adiantar. Você vai ficar para trás, assim como aconteceu na novela Apocalipse. E tinha uma igreja e a igreja tinha 2 pastores. Inclusive eles eram irmãos mesmo de sangue. E aí veio o arrebatamento secreto que eles puseram na novela, que não existe. Né? Um que fazia tudo certinho, que era pessoa justa, pessoa de Deus, realmente praticava o bem, ele foi levado para o céu. Mas o outro, que fazia a coisa errada, que era ambicioso e tudo mais, esse ficou. Né? Então, é assim, queridos irmãos. Claro que esse arrebatamento secreto não existe. Mas é exatamente isso que vai acontecer. 2 pastores na mesma igreja. Um vai ficar vivo ou vai ser ressuscitado e vai para o céu. O outro vai ficar. É que nem, por exemplo, Ellen White, que foi a fundadora da minha igreja. Eu, praticamente, pelo que eu vejo das escritas dela, a maneira que ela realmente seguiu isso que ela fala, nos livros, ela com certeza vai estar lá na primeira ressurreição. Mas pode ser que vai ter vários pastores da mesma igreja que ela fundou, que ela seguiu, que é a igreja adventista, que não estarão lá. Porque não estão seguindo corretamente as orientações de Deus. Bom, esses vão estar na segunda ressurreição para sempre nas lago de fogo. Muitas pessoas, né? Na igreja que vocês frequentam, que eu frequento, vai ter muita gente que vai estar na vida eterna e outros que não vão estar. Na mesma igreja. Pessoas que estão seguindo ali estão ouvindo os mesmos ensinamentos. Mas vai ter gente que vai estar e gente que não vai estar. Por quê? Porque tem pessoas que estão vivendo para Deus, que realmente estão sendo sinceros na fé em Deus. E tem outros que vivem para Deus pela metade, que não querem realmente seguir a Deus 100%, que não querem abrir mão de certas coisas. Essas pessoas vão ficar para trás. Porque Deus está vendo que elas não estão realmente querendo servir o Senhor. Tá certo? Então vamos fazer uma meditação, uma oração para encerrar, quer dizer, irmãos, queridos amados, obrigado por mais uma de oração, obrigado por mais essa meditação. Nós precisamos pôr em prática tudo que está ensinado aqui, Senhor. Nós precisamos entender o que Paulo quis dizer com não nos moldarmos ou não nos agirmos iguais às pessoas no mundo. Nós possamos ser diferentes, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: nossa, esse povo é um povo diferente. Né? As pessoas são boas, ver bondade, ver pessoas boas, pessoas que realmente são de Deus, que possam chegar na gente e ver a bondade que Cristo foi, e assim, se vê na Cristo, vem o Pai. Tá certo, meu Deus? Que eles possam chegar ao Senhor Deus, Jesus Cristo, Espírito em nós. Que nós possamos ser diferentes, Senhor, nos usos que nós nos tome, Pai. Que possamos servir ao Senhor completamente, seguir as suas leis, os seus mandamentos, e entendermos que nós não iremos para o céu, mesmo com a graça de Jesus, se nós não estivermos fazendo o que o Senhor quer, Pai. Não estivermos de acordo com a sua palavra, Senhor.
seguindo as suas leis. Se a gente viver no pecado, nós não seremos alcançados pela sua graça. Que assim seja, meu Deus. Peço mais uma vez pela minha aluna Giovana e também para as pessoas que fecharam orações lá no grupo, Senhor. Que o Senhor dê conforto e ajude essas pessoas, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. E peço que, aliás, aquelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas lá no meu canal, que elas estiverem indo trabalhar, como eu vou daqui a pouco, que a gente vai e volta e trabalha em segurança. E se essas pessoas que estiverem inscritas no meu canal, me ouvindo, inscritas lá no meu canal, e aquelas que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, estiverem já no trabalho, que elas possam voltar em segurança, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, e lembre-se, ninguém, absolutamente ninguém vai ser amparado pela graça de Jesus se estiver em desacordo com as leis de Deus. Ninguém vai receber a graça de Jesus na vida eterna se estiver vivendo no pecado. Então não achem que porque você hoje em dia é salvo pela graça, que você está livre de seguir as leis, que você pode pecar à vontade, que você pode matar, roubar, adulterar, que você pode fazer tudo errado. Porque você vai ter uma surpresa terrível. Você vai lembrar das palavras que você está ouvindo, minhas e outras pessoas, e vai falar por que eu não ouvi. Só que aí vai ser tarde demais. Tá certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir a Deus por completo. Tá certo? Que nós possamos ser servos do Senhor. Que nós possamos servir o Deus único. Que nós possamos ser filhos de Deus. Fazer o que é certo, queridos irmãos. Lembre-se, a decisão é sua. Paulo falou aí no texto que nós lemos hoje, que nós não devemos nos moldar aos ensinos do mundo, dos mundanos, e sim as orientações de Deus, para que a gente encontre a perfeição do Senhor, ou seja, a vida eterna. Então, vamos seguir a Deus e não o mundo. Vamos ser diferentes desse mundo perverso que nós temos, que a gente só vê maldade. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.